Vou ser boazinha, que eu vou dar 4 tipos de pensamento que foi o que te levou a ter uma ruminação. Legal. Tá? Se você aprender esses 4, ó, já dei 3 da filosofia, né? Oriental. Com esses 4, com esses 7 aprendizados, cara, você pode melhorar muito a sua ruminação, tá? A gente falou no episódio 1, que chama o conceito de demanda. Então, eu vou lembrar o autor. Eu nem lembro disso. Eu vou te falar, você vai lembrar. Albert Ellis, por isso que a terapia é algo que a gente precisa fazer semanalmente e os temas serem repetidos pra gente colocar na nossa vida, tá? E é legal você ter falado isso, eu não lembro. Porque às vezes você faz um mega de um insight, quando eu falei aqui, você falou, caraca! Total. Mas precisa ser repetido pra fazer sentido. Então eu vou falar 4. O primeiro, o autor é Albert Ellis, a gente tá falando sobre a Trek e primeiro tipo de pensamento que leva à ruminação é a demanda. A demanda é essa ideia de que o mundo e eu e as pessoas devem funcionar da forma que eu acho que tem que funcionar. Então, se você tem uma raiva de alguém pesada, pode procurar o que ela está pensando. Ela tinha que ter me avisado, ela tinha que ficar comigo, ele tinha que ter, ele tinha que me tratar melhor, tudo é tinha. Raiva é tinha que, né? Ou culpa. Eu tinha que ter feito diferente. Pense em qualquer um desses sentimentos. Mágoa. Ela tinha que ter sido diferente comigo, porque eu fiz tanta coisa por ela, ela tinha que ter feito. É a sua lei prevalecendo para o seu sofrimento. É isso. Outro. Bom, todos esses sentimentos. Aquilo não deveria ter acontecido. Não deveria. Então, dever, né? Que em inglês é o tal do must to. E que eles falam que é um masturbation mental, entendeu? Você fica no tinha que, deveria, tinha que. E, esse pensamento, ele é ruminativo porque ele não te leva a lugar nenhum. Você fala, tá bom, você achar que ela tinha que ter feito diferente muda? Não. Ah, tá. E aí você vai continuar pensando. Legal. Tipo, então você tem que perceber que você tá demandando. Você fala, cara, lá tô eu achando que o mundo tem que ser do meu jeito. O mundo não é do nosso jeito. Sinto muito, né? E tô falando isso que foram aulas que eu tive, né? Eu fiz uma pós nisso. E quando eu saí de lá com esse aprendizado, cara, eu levo comigo, ninguém tem que nada. Eu gostaria que as pessoas fizessem. Eu gostaria que ela tivesse considerado a nossa amizade e não ter feito isso. Eu gostaria que o amor dela por mim continuasse o mesmo. Eu gostaria de não ter sido abandonado, mas ninguém tem que nada. Sim. A diferença do ruminativo para o não ruminativo é transformar o tem que em gostaria. Reconhece que é um desejo seu, não que o mundo tem que ser do seu jeito. Faz sentido? Faz muito sentido isso. Isso muito que legal. O Ellis falava assim, saia do tem que, saia desse universo mimado de você achar que o mundo tem que ser o que você pensa e vai para o mundo do desejo. Eu gostaria que o mundo fosse assim, mas o mundo não é, e o que eu faço com isso? Não é o que o outro faz, eu vou lá e mato o outro porque ela não quis ficar comigo. Então, isso até, esse jogo de palavras, digamos assim, até é útil quando você vai comunicar algo pra alguém, né? Em vez de falar, você deveria ter feito tal coisa, fala, pô, gostaria que tivesse sido diferente, sabe? Exato. É ouvir a outra coisa. Olha só, o deveria é o dedo lá, ó. Você deveria é diferente do eu gostaria. Né? Eu dei um exemplo uma vez num podcast que é assim, quando você liga para sua namorada e ela não te ligou, ela trabalhou o dia inteiro e não te ligou e você ficou chateado. Aí você liga para ela e fala, você deveria ter me ligado. Como você apontou o dedo, vai gerar uma irritação nela, porque ninguém gosta de dedo. Total. Né? Ela não tinha aqui nada. E olha só, o que te fez ficar chateado foi porque você gostaria de ter falado com ela. Então, no fundo, olha que maluco isso. Era amor, tá? Eu nem tô falando do obsessivo, não. Eu tô falando do fundo. Às vezes, você sentiu saudade, você queria ter falado. O sentimento é bonito de ser compartilhado, mas ele sai como você deveria ter me ligado. E aí a pessoa só pega o dedo na cara. Quando você poderia ter reconhecido o seu sentimento e falar, cara, eu senti sua falta, você não falou comigo o dia inteiro. Eu gostaria de ter falado com você. Eu gostaria que você tivesse me ligado.
é recebido de outra forma, porque Sem dúvida. você tá apontando o seu sentimento, né? Então, tipo, é óbvio que num podcast eu tô falando, tô jogando só todas essas informações na terapia, É um trabalho. é um trabalho do dia a dia, de transformação, é muito bonito de ver, eu amo. Tipo, hoje uma paciente falou, deu vontade de chorar. Ela tá comigo 1 ano e ruminava muito, muito, muito. E ela passou por um momento difícil na semana passada. E aí eu falei, como é que você tá? Né? E aí ela conta a história, já conta a letra B. Não, aí eu pensei isso, e porque ninguém tem que nada, e porque isso, né? E, cara, olhando, É muito eu massa. vou te contar os outros 3, e ela fez assim, eu falei, merda, você tá parecendo minha colega de profissão. Ela, nem pense em me dar alta, né? Mas é uma delícia Caramba. de ver uma pessoa que sai do buraco e acende a luz, né? Sem É dúvida. lindo. Tudo bem, o tem quê? Sim, Pode ir pra perfeito, outra? pode. Quem quiser fica assistindo de novo pra entender, Boa. né? Aí temos, eu adoro esse conceito que ele chama de não suportite. Ele dá essa brincadeira, que é a ideia, a gente tem uma ideia de que a gente não vai suportar as coisas, tá? Tipo, nossa, se meu podcast acabar, foi uma coisa que você falou, mas você não percebeu que tem o não suportite por trás. Meu Deus, se meu trabalho der errado, acabou tudo, né? E assim, que vai ser de mim? É como se colocasse vírgula, não vou suportar. Total. E essa ideia de que você não vai suportar é o que te gera o desespero, a ansiedade. Ah, tem um outro sentimento aqui que é a ansiedade. Já te falo, a ansiedade é negativa, tá? Lógico, tem ansiedade que te leva a produzir, mas eu vou chamar dessa ansiedade que fala, meu Deus, se Sim. terminar. A preocupação, né? Isso, exato, mas Então, mas a preocupação, vamos dizer assim, depende da palavra, né? Tudo. Tem a ansiedade, que é a ansiedade que não leva a lugar nenhum. E tem a outra palavra positiva, né? Que pode ser um alerta, um estado de alerta, ou até, enfim, qualquer palavra, que é aquele que te faz pensar no plano B, como eu já pensei no meu, né? Mas se der tudo errado, eu começo de novo, e aí, relaxa. Eu saí da ansiedade para entrar nesse outro lugar, né? Que a gente dá o nome de preocupação mesmo, tá? Sair da ansiedade para preocupar. Porque quando você se preocupa, você tem cautela com algumas coisas. E quando você tem ansiedade, você só fica na ansiedade, você não se precavê em nada. Né? Você se precaver até. Você já deve ter diversificado os seus Sim. negócios para você não depender de um negócio só, não é? Sim. Então, você já conseguiu sair do estado patológico de uma ansiedade que não produz nada para um cauteloso. Tudo bem, você tem um pingos de ansiedade lá também, Sim. mas você já conseguiu passar um pouco para o outro lado. Isso Sim, a ansiedade pra mim, ela é, no meu caso, assim, antes não era, mas hoje em dia ela é útil. Às vezes eu tô ansioso, eu consigo entender o porquê que eu tô ansioso, o que eu posso fazer pra me sentir menos ansioso, sabe? É, legal. Nossa, é isso. Então ela é instrumental, né? É. Então a não suportite, vou dar um exemplo que acontece muito em casa, né, com as pessoas. No meu consultório acontece muito, mas se ele me deixar. E se ele me deixar, né? E se ele me trair? E aí, o que ela tá falando? Eu não vou suportar. Às vezes não fala verbalmente, mas é isso que ela tá falando. E se ele me trair? Meu Deus, parece que vai acabar o mundo, né? E aí eu gosto muito de falar, então tá. E se ele te trair? Vamos considerar o pior cenário. Te traiu. Nossa, mas vai doer muito. Vai doer. Tá, doeu muito, 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 Karina, demais. Quanto tempo de dor? 10 anos? Não, 10 anos não. Quanto? Não, vou ficar mal 1 ano. Falei, então 1 ano você vai ficar mal todo dia, mal, acabou a vida. Não, eu acho que eu vou ficar mal uns 3 meses e depois eu vou melhorar. E aí a gente vai construindo esse outro lugar e quando você constrói, sai do pensamento abstrato e entra numa coisa concreta, então vamos lá, vamos falar da dor. Aí de repente a pessoa fala, nossa, é verdade. O último namoro eu também achei que eu ia morrer e 3 meses depois eu já tava saindo e tal. Então aquilo que era desse tamanho, insuportável, vira suportável. Porque é suportável, né? A gente suporta coisas que a gente acha que a gente não vai suportar. É muito ruim, mas não é insuportável. É diferente. Se você acha que é ruim, dá medo.
Se você acha que é insuportável, dá pânico. Então é sair desse lugar da não suportite, tá? Isso é legal demais também. É bem legal. Então a gente tem que ficar atento às nossas palavras se a gente está entrando na não suportite. Ele usa não suportite porque é dermatite, amidalite, a não suportite, né? Parece que é uma inflamação do quanto você suporta. Aí o terceiro é a catastrofização. Tudo é uma catástrofe. Meu Deus, o que vai... Nossa, vai acabar comigo, né? Se acabar meu trabalho... Parece que você tá na sarjeta. Sim. Você vai pra sarjeta na sua cabeça, Total. né? A gente tem uma tendência... Eu sou profissional nisso aí, cara. Catastrofizar as coisas. Catastrofizar dá desespero. Catastrofizar é essa ideia de que o futuro, se acontecer alguma coisa, então vai ser catastrófico. E as pessoas acabam ruminando, porque ela amplifica o poder do que vai acontecer negativo. Então, é um erro de pensamento, é isso que o Albert Ellis fala, tá? Tanto demandar, tipo, o mundo tem que ser do jeito que eu quero, vai ser? Não, não vai ser. Ah, não, suportite é um erro, porque você acha que você não vai suportar. A catastrofização é uma hiperdimensão do que você acha que vai acontecer, e nossa, né? E você tem algum exemplo de catastrofização? Sempre quando eu vou pensar que alguma coisa pode dar errado, eu já penso sempre nas piores. É mesmo? Eu, por exemplo, vou pegar um exemplo que foi essa semana. Eu montei um computador novo, né? Tava falando pra vocês. E aí, na hora que eu fui montar, assim, deu uma... Quando você vai colocar um processador, na maioria dos casos vem uma tampinha. Quando você aperta, e tem que apertar bem forte, é um processo perigoso, porque se você deixar ele se movimentar muito, os pinos não podem sair do lugar, senão já era. Tem que comprar outro. E, tipo, é R$6.000 um desse que eu comprei. E eu coloquei, o negócio só não saiu do jeito que costuma sair. A tampinha, né? E aí eu falei, puta, fudeu. Vou ter que comprar outro computador. Já fiquei meio desesperado, assim, na hora. E eu passei as próximas 4, 5 horas, enquanto eu tava montando o computador, desesperado, pensando, puta, não vai ligar, não vai ligar, não vai ligar, não vai ligar. Então, eu costumo ser catastrófico nesse sentido, né? Por exemplo, vou chegar atrasado no jiu-jitsu. Eu tenho essa dificuldade para chegar atrasado nos lugares. Eu prefiro não chegar do que chegar atrasado. E aí hoje, por exemplo, cheguei atrasado e eu tentei me forçar aí, porque, vou chegar atrasado, o meu mestre vai brigar comigo, as pessoas vão me olhar esquisito, as pessoas, sabe? Esse tipo de coisa assim, sabe? Puta, um episódio do podcast, um mês do podcast não foi também. Puta, acabou tudo. Vou ter que buscar outra coisa pra fazer. Isso, ótimos exemplos de catastrofização. E você tem que lembrar, tô catastrofizando. Pegando até um pouquinho já de tipo estratégia para lidar com ruminação, uma das estratégias é você reconhecer, é o primeiro passo. Reconhecer, dá nome, tá? Eita, e se você falar em terceira pessoa, você sabe disso? Não. Não? Se você falar em terceira pessoa com você mesmo, tipo, Lutz, você está catastrofizando. Eu faço isso bastante. Você faz naturalmente, mas tem um monte de pesquisa que mostra que você, em 1 segundo, muda completamente a forma de funcionamento cerebral e você dá uma desligada na ruminação. Isso é muito massa. Pra gente falar isso? Dá. Nem sei. Tá, então eu vou falar o último dos 4 erros cognitivos, tá? Tá. Falamos de 3 já, tudo bem? Pode ir? Catástrofe, você conhece bem? Conheço bem. Deu bons exemplos? Esse aí tá carimbado. O último é a generalização. E a generalização, um é meio parecido com o outro, até parece uma catástrofe, mas é legal pegar esse exemplo. Você foi mal num relatório, você é péssimo. Sim. Que é a vergonha, por exemplo. A gente pegou um exemplo de vergonha, você tá lá no trabalho e você foi chamado a atenção pelo seu chefe. Eu não faço nada direito, tudo que eu faço dá errado. E aí você pega um problema e transforma em você. Você é o problema, completamente, né? Então tem que tomar muito cuidado isso, porque na educação também muitos pais, ao invés de apontarem a lanterna para algo que o filho fez, apontam para a criança, né? Então, uma coisa é falar que fez algo chato, outra coisa é falar, meu, você é chato pra caramba,
né? Você é burro. Foi mal, você não foi bem na prova, você é burro. Então, se você faz isso desde pequeno com seu filho, naturalmente ele vai aprender a fazer isso também na vida dele. Cada vez que ele cometer um erro, ele é o erro. Esse é o problema, né? Cometer o erro é diferente de ser um erro. E é isso que é a generalização. E ela, vamos pensar em sentimentos aqui. A vergonha, eu dei exemplo. Acho que a vergonha é o melhor exemplo disso mesmo. Então, por trás de qualquer desses sentimentos negativos que eu comentei, tem algum desses erros, tá? Se você ficou com muita raiva de alguém, você tem muita demanda. Tinha que, eu tinha que, ela tinha que. Se você ficou com culpa, eu tinha que. Se você tem uma ansiedade muito grande, ai, é uma catástrofe que vai acontecer. Se você tem vergonha, tem demanda também, né? Ou tem generalização, eu sou péssima, nada que eu faço tá certo, é melhor eu pedir as contas. Pode ir atrás que você vai achar. Então, é muito mais importante na terapia a gente identificar esses erros, né?